Fala, meus faixas! Bem-vindos a mais um episódio do Black Belt. Meu nome é David, tô aqui com o meu companheiro de sempre, Henrique. Obrigado. Esse podcast é um podcast do Grupo Aliança. E hoje a gente vai conversar com um cara que eu acho top demais, amo muito. É um cara que eu gosto de verdade, que é Gustavo Antunes. Legal aí. Obrigado, cara, pela presença. Cara, é Meu muito privilégio. bonito, né, meu? Muito Que bonito, A o cabelo tá presença é diferente, bonito. né, meu? Show de bola. Gustavo Antunes é pai da Manu, da Fê e da Camille. É marido da Jéssica, escritor, PhD e CEO da Liderança Serviços Financeiros do Grupo Santander. É isso aí. Tá certo? Dizem que é tudo isso daí, né? É isso mesmo? É, às vezes é, né? Mas legal, eu acho que você começou aí com as coisas que eu sou, de fato, né? Uhum. Eu sou pai dessas princesas, marido da Jéssica, e as outras coisas a gente vai colocando aí como colateral, né? Legal. Eu sempre faço esse dossiê aqui pra ser o mais direto possível nessa parte, entendeu? Não, vamos lá. Legal. Isso aí é a leitura da bio do Instagram do cara. Isso aí, É o é isso aí. resumo mais objetivo que Vai existe. estar marcado aqui embaixo, depois segue o Gustavo aí. Show de bola. Mas, Gustavo, só pra gente começar, assim, brevemente. Quem é o Gustavo? De onde que você veio? Onde que você nasceu? Como é que era o teu contexto familiar ali, logo no início da tua vida? Só para o pessoal saber quem você é. Legal. Acho primeiramente obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Não tem muita formalidade essa nossa conversa aqui. Estamos entre amigos. Por uma ocasião desse projeto de vocês, a gente traz a amizade para dentro do projeto. Eu acho que isso é uma parte muito legal. Mas eu queria parabenizar vocês, porque um podcast não é só alguma coisa que vocês estão fazendo porque está na moda. Está na moda, de fato. Mas eu penso que o propósito de cada um desses encontros, ele precisa existir. O porquê que a gente está reunido aqui, né? E eu quando pensei e quando aceitei esse convite de vocês para estar aqui, acho que a gente tem que pensar o que a gente objetiva num dia como esse, né? Porque os podcasts, eu entendo que cada podcast que se ouve, que uma pessoa ouve, ela está buscando um ingrediente para a receita da vida dela, né? E não existem receitas iguais para todas as vidas. Então, se a gente conseguir nessa conversa e sair dessa conversa, né, colocando um ingrediente na vida de alguém, eu acho que o nosso propósito aqui tá atingido. Fora a resenha, né? Sim. Fora a brincadeira aí Vamos. que tem que existir, né? Sim, com certeza. Mas legal, o David me perguntou aí quem é o Gustavo, né? Só uma pincelada aí. De onde que você veio? Como é que era o teu contexto lá da tua família? Porque, assim, a gente já te conheceu como um cara muito bem sucedido, né? Uhum. E como é que era? Quando você nasceu lá, onde foi? Você era um menino pobre? Como é que era? Então, olha só, eu sou o filho mais novo de 4 que nós somos, né? E acho que alguns pontos que eu vou elencar aqui, eles falam bastante como era a minha vida, né? Então, vivia nasci e cresci no bairro de Ipiranga. Nunca estudei num colégio particular. Então, sempre falo isso, que as minhas escolas começavam lá com EPG, alguma coisa lá, né? E depois foi para o EPSG. Nossa, né? o que era PSG? Primeiro e segundo grau, né? Pô, Escola estadual de primeiro e segundo grau. né? Fez a função inteira. Mas eu sempre fui muito grato aí pelas oportunidades e incentivos dos meus pais na questão do estudo. Então, eu ratifico e friso essa questão de não ter estudado em uma escola particular, porque muitas vezes as pessoas, elas automaticamente, quando elas olham onde você está hoje, elas tiram uma foto da sua vida e não olham o que aconteceu para trás lá, né? Já pressupõem, elas já escrevem todo um filme da sua vida com base no que elas estão vendo hoje. Uhum. Então eu falo isso para as pessoas saberem que não tem um elemento e uma receita, como a gente falou aqui, precisa, que o cara precisa estudar numa escola particular, precisa depois fazer faculdade numa pública, e é lógico, são privilégios aí que quem os tem
sai na frente. Isso é fato. Seria leviano da nossa parte falar que não. Mas quando eu penso na minha história, eu penso na palavra oportunidades. Então, eu tive bastante oportunidade no meu caminho e acho que são dessas oportunidades que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Que legal, Gustavão. E dessa sua infância, que é uma coisa que a gente sempre pensa quando a gente vai conversar com alguém, né? Essas oportunidades, elas vieram dos seus pais porque eles tinham já alguma coisa? Era uma família que tinha acesso às coisas? Ou era aquela oportunidade ralada, suada que seus pais puderam te dar e aí você fez um estudo, fez um curso? Soube aproveitar, né? O que eram essas oportunidades, assim, quando você era molequinho? Eu vou dar um exemplo, né? E aí todo mundo falava que eu era um mimado porque eu era o filho mais novo ali. Você né? era o bombonzinho da família. Mas, por exemplo, eu me recordo que eu queria estudar inglês. E aí eu pedi para que minha mãe... Daí foi uma escola de inglês, foi lá na escola pública, vendeu uns cursos, o material aparece, é grátis, isso e aquilo. E aí eu, sem dúvida, enchi o saco do meu pai e da minha mãe lá para que eles pudessem me matricular. E eu me matriculei nessa escola, só que essa escola, eu saía lá do Ipiranga, pegava um ônibus, ia lá perto da Paulista para fazer inglês. Nossa Senhora. Então, poxa, hoje é um negócio muito mais acessível, né, para qualquer tipo de pessoa. Mas acho que esse é um ponto da questão da oportunidade sendo bem utilizada, né? E foi diferente porque não foi a minha mãe falando assim, você vai ter que fazer inglês lá na Paulista, tipo assim, foi o que eu desejei. Então, sem dúvida, esse tipo de oportunidade, quando ela casa com um propósito seu, o resultado é melhor, né? E muitas pessoas hoje perguntam, pô, Gustavo, caramba, onde que você aprendeu a falar inglês? E quando eu falo disso daí, pô, eu aprendi naquela escola lá, meu. Não, mas, pô, não é comum uma pessoa que estuda numa escola de idiomas dessas comuns aqui, aprender a falar inglês. Mas daí vem a questão do desejo. Eu desejava né, aprender o inglês também. Quantos anos você tinha nisso aí? Eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos. Adolescente. Uhum. Legal. É difícil o adolescente falar assim, eu quero, não, eu vou lá fazer, eu vou lá aprender. Sim. É difícil. E avançando um pouco mais no tempo aí, a sua caminhada profissional, ela começou na liderança como office boy ou você já fazia alguma coisa antes ali? Então, eu acho que, mais uma vez, eu vou usar a questão das oportunidades aí, né? Então, eu me recordo que eu queria muito trabalhar fora do... O meu pai, ele tinha um comércio, né? Ele tinha uma drogaria. Então, todos os meus irmãos e eu também, o nosso primeiro emprego era, com 11, 12 anos, a gente começava a trabalhar lá no comércio do meu pai. Legal. Então, a gente ficava lá no balcão, a gente atendia, a gente limpava. Cara, existia um negócio muito louco que, se eu contar, vocês não vão nem acreditar, mas em virtude dos planos econômicos, o reajuste dos preços dos remédios, existiam remarcações na farmácia. Então, a gente virava à noite com uma maquininha etiquetadora na mão, etiquetando os remédios. Não, você ia lá, você colocava o preço do remédio aqui. No dedo. E pum, pá, pá, pá. Só que o que acontecia? As coisas mudavam de preço toda semana. Foi Então, às vezes você chegava num remédio, ele tava com um tecão assim de etiqueta. 7 preços diferentes ali. Então, essa era uma das... Eu lembro disso, eu lembro da minha família toda trabalhando ali na remarcação dos remédios. Então, todo mundo começava ali, mas eu lembro que eu queria trabalhar fora dali, né? Eu queria ter uma experiência fora. E aí eu me recordo que o meu primeiro emprego que eu consegui, alguma atividade fora dali, uma pessoa me recomendou para uma vaga, falou, você vai trabalhar lá na Telesp. Eu falei, pô, que legal, vou trabalhar lá na Telesp. Lá. Pô, louco. Telesp. Telesp. Você não sabe nem o que é número Telesp, de telefone não existe. Só lembro disso. Então, mas a Telesp ficava ali no centro de São Paulo tal, e o cara me levou lá. Eu fui, coloquei minha melhor roupa, cheguei lá, tudo. A hora que eu cheguei lá, o cara pegou, vai ali e tal, o cara me deu um bolo assim de panfleto, e o meu trabalho era pegar as pessoas que saíam da Telesp e levá-las para que elas pudessem comercializar as ações dela da Telesp. Então era um puxador de pessoas ali para uma corretora que queria comprar as ações daquelas pessoas. Caramba. Então foi um pouco frustrante para mim quando eu descobri que aquele era o meu trabalho.
Panfletar. Panfletar. E eu vou ser muito honesto com vocês. Eu trabalhei ali, acho que meio período. Eu saí fora. Espanou, demorou pra Eu saí espanar. fora Demorou. mesmo. Não. A gente tá aqui pra falar a verdade, né? Sim. Eu falei, cara, eu acho que ainda vou buscar o que eu quero mesmo. Não sei o que eu quero, mas eu vou buscar. Eu sei que isso daqui não vai rolar. E aí, eu tinha... Nessa ocasião, eu tinha uma escola técnica chamada Getúlio Vargas, a GV. E na GV você precisava fazer uma prova para você ser aceito lá. E eu queria ser aceito para fazer o meu segundo grau lá. Né? Ao invés de eu fazer num colégio normal, fazer um colégio lá na GV. Segundo grau, que é o ensino médio. Ensino médio hoje. Tá. E aí eu cheguei lá, eu não passei na primeira chamada. Daí eu fui lá, teve um outro dia, uma segunda chamada, fui lá e fui aprovado na segunda chamada para estudar à noite, que era o horário que eu queria. Beleza, saí de lá felizão. E um amigo meu melhor amigo de infância, o Paulinho, ele tinha conseguido um emprego de office boy nessas férias. Nós fizemos a prova juntos, só que ele não conseguiu entrar na GV à noite. E ele já estava trabalhando, ele falou assim, putz, cara, eu vou ter que sair do meu trabalho porque não consegui passar na GV à noite. E ele passou na GV de manhã. Daí ele falou, putz, cara, você não quer trabalhar de office boy lá nessa empresa? Eu falei, cara, vamos lá, né, meu? Vamos lá. E, cara, e aí começou, me recordo até hoje, passa um filme na minha mente, né, do dia que eu cheguei. A empresa era uma casa, né, era uma empresa familiar, os sócios eram um casal. E uma empresa que tinha ali umas 6 pessoas, né, e ali começou a minha vida profissional, né. Tinha 16 anos, não tinha nada de experiência. Me recordo que eu me comunicava bem, era uma coisa que eu fazia. Eu acho que se você falasse de algum atributo que eu tinha naquela, era o meu desejo, a minha vontade e a comunicação. Mas ali começou a minha vida. Mais uma vez a questão da oportunidade. Justamente o que eu estava pensando em te questionar. Porque assim, quando você chegou lá, e você, beleza, conseguiu, entrou no lugar do seu amigo lá. Eu pensei exatamente isso. O que você fez e quais atitudes você teve? Ou se você se recordar de alguma coisa que você lembra que você fez que talvez tenha chamado a atenção pra você, sabe? Tipo, esse menino tem, sei lá, responsabilidade. Ou alguma situação que, sei lá, aconteceu alguma coisa que você sentiu assim, bom, acho que o pessoal gostou de mim aqui, eu acho que vai dar pra crescer aqui. Acho que eu me recordo também claramente. E eu me recordo de algumas. Eu sou um cara que tem a mente super falha. Minha memória é muito falha com uma série de coisas, mas tem fatos assim que eu me lembro. Que nem um fato desse, eu me lembro do meu chefe lá me entrevistando, da roupa que ele tava. E eu me lembro que eu me apresentei bem. Eu acho que busquei colocar talvez a minha melhor roupa. Não era comum talvez fazer uma entrevista para office boy de camisa e gravata. Eu lembro que eu estava de camisa e gravata. Então, acho que... Mas eu mais uma vez volto na questão da oportunidade, né? Eu poderia ter... Poxa, office boy, meu. Cara, eu vou ter que... Andar pra caramba, isso, aquilo, tal. E, cara, aquilo ali mudou minha vida. Uhum. Aquela escolha de ir para aquela entrevista e o privilégio e a oportunidade de ter sido aceito para aquela vaga mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu não sou capaz de falar aqui a história de quantas pessoas que aquela decisão muda até hoje, né? A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre até onde a empresa chegou e é impossível mensurar quantas pessoas puderam usufruir daquela minha escolha, daquela minha decisão, né? Cara, quando a gente pega essa história, desde o comecinho, né? Você tinha 16 anos? 16. Cara, 16 anos. E a gente faz um paralelo com os jovens de hoje. A gente tem vários perfis de jovens, né? Os jovens lá que a gente vê, que são os moleques do marketing digital, que querem ficar milionário com 16 anos e estão fazendo suas vendas. Uhum. E tem aquela galera que, com 16 anos, velho, não quer nada ainda. Quero namorar, quero curtir. Você era um desses adolescentes que era zoeiro também, você curtia brincar, você praticava esporte, e você também tinha essa ambição de assim, pô, quero meu trampo aqui, quero fazer um negócio.
Ou o trabalho foi uma coisa que você tinha que ser colocado? Por exemplo, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 12 anos porque meio que precisava trabalhar. Tinha que estar lá para fazer alguma coisa e ganhar um dinheirinho. Você era esse tipo de jovem ou você tinha essa ambição acesa e falou assim, pô, tenho o meu lado aqui jovenzinho, mas eu também quero construir alguma coisa já? Como que era o Gustavo adolescente? Não, eu tinha meus desejos. Eu gostava de esportes, andava de skate. Gostava bastante de andar de skate. Eu gostava de jogar basquete. Andava ou não, eu acho que eu não passava vergonha, Ficava não. em pé sem cair em eu cima? não passo vergonha ainda não, viu, meu? Se tivesse um carrinho aqui agora, eu não passava vergonha, não. Mas eu acho que você falou da questão de ambição, eu tinha os meus desejos. Voltando, e aí, putz, cara, tá sendo bem legal aqui, porque veio na minha mente aqui. O que eu fazia? Eu descia no ponto ali do Shopping Paulista, e aí, antes de eu ir para a escola de inglês, eu atravessava por dentro do Shopping Paulista e eu passava numa loja que tinha um relógio da Swatch. E eu era louco por aquele relógio. Meu, eu olhava aquele relógio todos os dias que eu ia para a escola de inglês. Eu olhava, passava, olhava, via o preço, passava, olhava, via o preço. Sei onde é aquela loja ali ainda. Consigo lembrar do relógio. E um dia eu comprei aquele relógio. Então, acho que eu tinha os meus desejos, eu tinha as minhas ambições. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos desejos, das ambições que a gente tem. E, sem dúvida, eu acho que tudo isso vai perfazendo o motor que você vai colocar na pista. Eu acho que o que você vai pensando, o que você vai desejando, isso acho que vai montando aí a tua estratégia de vida, né? Pô, legal. E você sente que você ter chegado nessa empresa, na liderança, né? Já era liderança? Ela chama liderança, uhum. Tá. Você ter chego na liderança com 6 funcionários fez total diferença assim, para você crescer junto com eles? Ou se você, por exemplo, já tivesse chego numa empresa consolidada, você acha que a sua postura como um adolescente teria sido a mesma para conseguir os resultados que você conseguiu lá? Então, eu por algumas vezes, eu tento fazer um exercício na minha vida do que teria sido a minha vida em outros cenários. Como, por exemplo, se eu tivesse ficado estudando, se quando eu tivesse ali 21, 22 anos eu ingressasse no mercado, como trainee em alguma empresa. Eu tento reescrever isso e pensar, né? Mas é uma grande perda de tempo. Não consigo. Você corre o risco, inclusive, de se frustrar, né? Você fala, poxa, eu poderia estar melhor do que eu estou. Seria, né? Uhum. Então, você tem que aceitar e olhar aquilo ali como um aprendizado. Então, quando eu olho para a minha história dentro da liderança, eu vejo privilégios, e esses privilégios eu vejo como bênção da minha vida, que eu encaro ali de eu estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e, cara, a oportunidade encontrou o meu desejo ali de trabalho e as coisas aconteceram. As pessoas que trabalhavam ali ao meu lado, elas tiveram as mesmas oportunidades que eu. Só que a gente tomou caminhos diferentes, né? Eu tinha chefes lá naquele modelo, né? Dessas 6 pessoas aí, tinham os donos, tinham tudo, mas eu tinha chefes ali. Depois a empresa foi crescendo, mas eu continuei ainda tendo chefes, né? Eu ocupar uma posição mínima de qualquer liderança, dentro da liderança, de eu ser líder de alguma coisa ou de alguém, eu tive muitos chefes lá dentro. E a gente vê que as pessoas todas tiveram oportunidades lá dentro, assim como eu, né? Então, quando aconteceu um fato bastante relevante de conhecimento de vocês, quando eu tinha 19 anos, eu fui lá para o meu chefe, eu falei assim, olha, eu tenho uma notícia aqui para te dar. E eu já tinha sido promovido, né? Eu já era um cobrador. Não era um office boy mais. Eu já tinha deixado de ser um office boy e já era um cobrador. O salário já estava melhor? Cara, já. Não, e já estava mesmo, sem dúvida. Quanto você ganhava quando você entrou? Você lembra disso? Cruzados. Cara, eu não lembro. Mas olha, putz, cara, se a gente tivesse ensaiado, eu ia trazer o meu Olerite, cara, daquela época que eu tenho eles ainda. Que legal. Eu tenho. Eu posso até... Cara, eu vou arrumar esse Olerite e a gente vai colocar na cópia aqui. A gente coloca. Mas eu me lembro que eu cheguei e falei assim, olha, eu vou sair e eu vou fazer um trabalho voluntário por 2 anos. E ele falou, cara, você tá louco? Como assim? Me recordo assim, o meu chefe lá, ele falou assim, olha, esse daqui, vezes 24, vezes 26, porque tem 2 13º salários aqui, é o que você vai deixar de ganhar nesses 2 anos.
se você estivesse trabalhando aqui. Ele fez conta para mim. Eu falei, não, mas eu estou pedindo minha demissão, eu vou fazer esse trabalho, um trabalho da igreja que eu frequento a minha vida inteira, e eu sempre coloquei na minha cabeça que eu iria fazer esse trabalho, é um trabalho voluntário que é importante para mim, importante para outras pessoas. E eu saí, né? E eu me recordo que, sem dúvida, nesse período de 2 anos que eu fiquei fazendo esse trabalho voluntário, eu tinha os meus receios, né? O que vai ser da minha vida depois? Mas me recordo que eu cheguei numa quarta-feira à noite, na outra quinta-feira, no dia posterior, de manhã, na quinta-feira, eu bati lá na porta deles. Falei, cheguei, voltei. Na cara dura, né? Na quinta-feira à tarde eu já estava participando de reunião com eles. Caraca. Então, tudo aconteceu de volta, sem dúvida, né? A gente pode dar um monte de nome aqui para esses fatos e fatores, né? Mas, sem dúvida, tudo que eu tinha deixado para trás ali, eu estava recuperando e não só recuperando, estava colocando ali 10 vezes, 20 vezes mais na frente. Uhum. E eu reconheço isso como uma grande bênção aí que eu tive. É uma das premissas da minha vida, a questão do serviço ao próximo, a questão de ajudar as outras pessoas. E quando você faz isso, meu amigo, fica tranquilo que as coisas só acontecem, né? Várias coisas, vários fatos e situações da minha vida, eu poderia testemunhar disso daqui para vocês, né? E esse era minha vida voltou mais do que ela era antes, né? Voltou ao normal. E ali as oportunidades começaram a acontecer, né? A empresa já tinha saído ali do bairro, ela estava no centro de São Paulo já devia ter uns 30 funcionários, alguma coisa assim. E 5 vezes o tamanho que você entrou, né? Em 2 E aí anos. as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo, aí as oportunidades elas eram mais visíveis, do que estava de fato acontecendo, e também ela dava uma visibilidade de onde podia chegar, né? Em termos de crescimento. Uhum. Que legal, Gustavão. A gente abriu várias janelas que são extremamente importantes da gente tentar dar uma esmiuçada, né? Quando o David perguntou aqui, cara, se você fosse fazer um paralelo, né, entre começar naquela época num Bradesco, fazer um trainee, alguma coisa do tipo, ou começar numa empresa mais humilde, menorzinha, tal, que estava ali em crescimento, o que isso mudaria, né? E hoje eu vejo muito isso quando a gente vai contratar alguma pessoa, e a gente sempre encontra aquelas pessoas que querem trabalhar, almejam, né? Sonho de vida, trabalhar nas maiores empresas, mais consolidadas, plano de carreira absurdo. Sim. E, cara, eu vou te falar o que eu pensaria hoje se eu tivesse que escolher entre trabalhar numa empresa ultra consolidada ou trabalhar numa empresa menor, nem sendo uma startup, uma empresa menor que está em crescimento. Cara, eu acho que a oportunidade que você teve de ter o contato, a sua entrevista foi com o seu chefe, que era o chefão? Era o dono. Era o dono. Você teve entrevista com esse cara, de cara. E aí você tava lá, arrumadinho, gomadinho e tal, office boy premium. Então, já foi um contato diferente. Pô, a pessoa vai fazer uma entrevista num trainee, ela não vai encontrar o presidente da empresa, vai encontrar malha ali o diretor da área. E aí você teve esse contato sempre direto. Você ia lá, fazia uma coisinha, um temperinho a mais do Gustavo, chamava a atenção de uma forma diferente, porque o contato tava lá direto. Não, a tua visibilidade é outra. Sim. A fila é menor. A fila é menor. Então, também, mas tem que ser de acordo com o seu desejo, né? Se você tem um sonho de trabalhar, pô, eu quero trabalhar na Amazon, na Google, eu quero trabalhar, se esse é o teu sonho, você tem que só tá bastante consciente de que vai existir uma fila, você vai entrar nessa fila, pode ser que você não chegue lá aonde você quer chegar, onde outros chegam, porque às vezes o critério dessa fila não é muito justo, receita, né? talvez, e não é muito justo aos olhos de quem está administrando a fila, porque tem muita gente boa. Então, eu acho que eu preferiria, eu recomeçaria numa estratégia como essa. Eu vou olhar um negócio onde a minha visibilidade ela é maior, onde a fila é menor, e, cara, ali eu vou escrever a minha história. E até mesmo, eu estou há 27 anos na mesma empresa. Eu estou há 27 anos no meu primeiro emprego. Então, Putz, isso é muito difícil hoje em dia, né? muitas pessoas falam assim, Eu poxa, conheço.
muitas pessoas falam, poxa, mas cara, você não acha que seria importante você ter tido outras experiências? Eu acho que seria, eu sinto falta disso às vezes, né? Mas, mais uma vez, é uma questão de escolha e tem que fazer parte da sua estratégia, né? Eu tive outras oportunidades de sair da liderança, de trabalhar em outras empresas, mas eu escolhi que não. Eu escolhi que não. Eu escolhi continuar escrevendo a minha história, tendo paciência, que as coisas iriam acontecer, do que eu chegar e ter que reescrever e recomeçar a minha história em outro lugar. Podia ser uma empresa diferente, podia ser um banco, enfim. Mas, mais uma vez, a minha escolha era na questão estratégica de ter uma visibilidade maior, de continuar a minha história ali e não ter que recomeçar em outro lugar, né? Pelo que eu entendi, então, assim, quando você entrou, você queria subir. Claro, progresso. Mas você, em algum momento, imaginou que um dia você ia estar na posição da liderança que só responde ao dono dessa empresa? Olha, em algum momento você pensou isso? Eu preciso ser muito honesto com você de que eu sempre tive o desejo do progresso, mas eu nunca talvez imaginei a cadeira a ser sentada. Tipo assim, eu quero aquela cadeira a qualquer custo. Então, as coisas que você vai fazendo no seu dia a dia, os resultados que você vai gerando, as ações que você vai tomando, elas vão, sem dúvida, compondo aí um pacote aí que vai te levar para algum lugar, né? Não é de graça também. Se você for um cara que está fazendo tudo certinho, está entregando os resultados, você está se aperfeiçoando no que diz respeito a estudo, está se preparando, cara, não tem por que você não alcançar aquela cadeira que as pessoas, o maior nível daquela tua empresa está sentado. Tem que ser uma consequência, né? Porque você está fazendo todo o caminho daquilo ali. Mas eu preciso talvez ser honesto com vocês de que eu tinha um grande desejo de subir no que diz respeito, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma autossuficiência maior, não no que diz respeito talvez, olha, eu desejo ter aquilo, eu quero ter uma Ferrari, quero ter isso, quero ter aquilo. Não tem nada de mal, não tem nada de ruim em desejar ter essas coisas. Naquela época você tinha, tipo, almejava ser rico e ter coisas, posses, ou nem era isso? Eu queria ter uma vida boa, sem dúvida. Eu queria ter uma vida boa, né? Mas talvez longe de algumas coisas que eu achava que não eram nem possíveis de ser alcançadas, né? Porque, cara, são coisas eram coisas muito fora da realidade que eu vivia, né? Mas eu preciso talvez ser muito claro com você de que eu não esperava chegar... da hora que eu comecei, eu não esperava chegar lá. No caminho, sem dúvida, você fala assim, putz, cara, eu tô no caminho e as coisas estão acontecendo. Então, acaba sendo quase que uma consequência você chegar num lugar que você busca, né? E o lugar que você busca, às vezes, você tem que entender o porquê que você está buscando aquele lugar. É só por uma questão de poder? É por uma questão financeira? É por uma questão de salário? É por uma questão de você estar lá para fazer alguma coisa para alguém? Então, você tem que ter o porquê que você está desejando aquilo também. E aí acho que fica mais fácil de você chegar, né? Quando você sabe o porquê que você quer chegar naquele lugar. Que animal. Cara, deixa eu puxar mais uma teiazinha aqui de uma coisa que eu sinto que faz a diferença quando você é jovem. Você falou quando você tinha lá seus 16 anos, você atravessava o shopping e você via o relógio lá que você queria. Provavelmente era um relógio que naquela época você não podia ter ainda. Não, era na H Stern que vendia Vivara. Nem era lá, tipo, não dava. Você lembra o preço disso aí? Não lembro, cara. Mas, tipo, era um negócio que era inacessível. Porém, o que eu vejo que é um negócio que e é um exercício que você faz. Você ia lá e namorava o negócio. Você ia lá e flertava com ele. Você ia lá e falava, putz, meu, qual é o próximo passo aqui que eu preciso? E você profissionalmente, não sei se induzido por conta desse flerte, mas você ia galgando o passinho acima. Eu quero só avançar um pouquinho na linha do tempo e compartilhar uma coisa que gerou efeitos em mim. Eu sempre morei lá no Tabuão, e aí meus pais fizeram um esforço tremendo e tal, e eles mudaram para a Granja. E a Granja Viana era um bairro mais dos bacana. Tinha casas mais legais, tinha a igreja que eu frequentava pessoas mais bem-sucedidas financeiramente.
E parece que quando eu entrei naquele universo, assim, deu uma destravada em umas coisas. E tem uma experiência na minha vida que o David participou, e você participou também. Nossa, acho que eu sei o que você tá falando. Que foi uma experiência que, pra eu, se continuasse naquele lugar, que era um lugar normal, não era, nossa, quebrado, não, era um bairro normal. Só que não tinha acesso a algumas coisas que você falou, pô, não era, eu nem imaginava que existia. Teve uma época que um tal de um Gustavo Antunes tinha uma Porsche Cayenne branca. Isso Nossa. faz uns... Cara, isso Que faz nada. uns 10, mais de 10 anos atrás. Isso faz muito tempo. Faz uns 10 anos. Isso faz uns 10 anos. E o senhor Gustavo Antunes chamou o senhor David e o senhor Henrique para comer um japonês. E nessa experiência, o Gustavo estava indo viajar. Você lembra disso? Lembro. Estava indo para os Estados Unidos. E aí a gente estava jantando, Era chegou seu a aniversário. comida... chegou Era a seu comida. aniversário. Era meu aniversário? Nossa, melhor ainda. Era o meu aniversário. Chegou a comida, o Gustavo não comeu, velho. Não comeu, beliscou o negócio, deixou o cartãozão black na mesa, falou, mano, paga aí e eu tenho que ir embora, que eu tenho que ir pro aeroporto. Ele falou, velho, mas como aí? Como gente assim bugou. como você vai pro aeroporto? Ele tá jantando aqui, você vai pros Estados Unidos agora? E aí você foi, a gente foi pra sua casa. É isso aí. E aí a gente pediu um presente de aniversário pra mim. Foi isso. Falei, Gustavo, deixa a gente dar um rolê com essa Porsche aí. 19 anos, papai. Mas você, não contou, Brancona. mas você não contou que ele deu a senha da casa também, que a gente Não, entrou, mas foi isso- no closet Ah, e, se vestiu de Gustavo. Nossa, a gente se vestiu de elite, velho. Aquele dia eu entrei no closet, lá tinha Eu não tudo, sei o que- tinha Eu não relógio. sei o que eu tinha na cabeça. Cara, Eu não sei. 19 anos o Gustavo deixou lá a Porschona branca, interior lindo por dentro, e aí a gente foi pra todos os lugares que a gente queria com aquele carro. Velho, eu juro pra você, aquela experiência, ela desbloqueou coisas na minha cabeça que eu falei assim, nos 20 primeiros minutos eu tava em êxtase. Nossa senhora, que carro, todo mundo tá olhando. Meia hora depois eu já tava mais adaptado. Eu já tava achando aquele negócio assim, pô, Gostosinho. gostoso. Banquinho gostoso. A gente parou pra abastecer o carro. O cara falou, "Ô, vocês são jogador de futebol?" Eu falei, nossa, adorei essa experiência. Nossa, verdade. Caramba, as pessoas davam tchau. Então, velho, da mesma forma que talvez tenha sido flertar o relógio lá e você namorando, a gente ter a permissão de ter algumas experiências, ela desbloqueia algumas coisas na nossa vida. Eu concordo. E se Faz não sentido. desbloqueia, tipo, eu não saberia que existia. Eu não ia saber que ia querer um Porsche se eu não tivesse andado. Eu falava, nossa, velho, isso aqui é o objetivo. E aquela experiência com mais de 10 anos atrás, ela destravou algumas coisas que hoje pra mim eu falo, pô, isso aqui são os objetivos. Isso aqui é tangível, isso aqui dá pra alcançar. Mas tem outro ponto também que vocês têm que falar aqui publicamente. Eu não lembro o que aconteceu de fato, mas que... Não sei se eu não emprestei o carro quando vocês pediram, que vocês deixaram meu carro no cavalete. Ah, não, mas isso aí foi um negócio que eu acho que não tem que tocar nesse assunto, né? Não, o bagulho foi foi- o seguinte. Foi uma encomenda, né? O Essa que é negócio a foi o verdade. seguinte, você tinha um amigo, que inclusive já foi entrevistado aqui, e aí ele é um amigo zoeiro. Elder. Helder Tesolin. E aí ele fez a encomenda da gente ir até a sua garagem e remover a roda do seu carro, Cara, isso- deixar o carro lá no macaco e levar a roda embora. Vocês são loucos, cara. Vocês são loucos. O cara ia chegar, mas ele se arrependeu. Daí no meio do caminho ele ligou, falou, cara, a Jéssica vai ficar muito brava, cara. Não, vocês são loucos. Nossa, Volta foi lá e muito põe legal. de novo, volta lá e põe Foi de muito novo. Mas legal é importante aquilo. falar que vocês fizeram. Sim. Não, lógico que a gente fez. Missão dada era missão cumprida ali. Arrancamos a roda, levamos a roda embora. A gente teve que devolver a roda Sim. e colocar no carro. Mas Não, só mas- traçando isso aqui, essas experiências quando jovens, pô, o jovem que não tem essa oportunidade, ele vai ter oportunidade só depois, talvez, de muito trabalho. E tem muito jovem que prospera e é travadão. É o jovem lá que enriqueceu e continua andando de carrinho simples. E não tem nada de errado, mas, velho, não tá vivenciando uma experiência 10 vezes melhor, velho. Porque Sim. ele acha que não merece aquela parada, que aquele negócio não é pra ele, andar de carro bom é um outro universo, que ele vai sair do grupo que ele andava porque ele anda de carro bom. Então, Mas cara, acho que o meio que você está inserido, ele direciona bastante, né? O que você, aonde você pode chegar, né? O meio que você falou, ele vai abrindo, teu campo de visão vai sendo ampliado, e você vai falar, putz, cara, tem um mundo todo aqui, e aquilo que eu vivi ali é uma parte desse mundo só, né? Uhum. Então acho que o meio que você está inserido é importante. Ele fala coisas que você pode enxergar, lugares que você pode visitar, ele fala pessoas que você pode conhecer, coisas que você pode ter, né? E automaticamente o meio que você está inserido, ele vai te mostrar pessoas que você talvez deseja ser como elas, Sim. né? Então, pessoas talvez que sejam admiráveis,
Acho que no passado eu falava bastante, né, de você ser uma pessoa que você seja admirável, surpreendente e agradável. Então, pô, são atributos aí que, cara, te faz uma pessoa que as pessoas desejam estar com você, desejam fazer negócios com você. Pô, você é um cara agradável, você é um cara admirável, você é um cara surpreendente. Então, são atributos que quando você está com outras pessoas, você acaba recebendo isso, né? Legal. E da mesma forma também, se você está com pessoas ruins aí, com outros tipos de atributos, você também desenvolve coisas ruins. Nós somos a média das 5 pessoas, é isso que nós mais convivemos? É isso aí que falam, né? É isso, né? Legal, faz sentido. Mas vamos tocar um pouco mais para frente, tá? Cresceu junto com a liderança. Explana para o pessoal o que a liderança se tornou em relação a tamanho, assim, de funcionários, faturamento. Não sei se você pode comentar sobre isso um pouco. Fala os big numbers aí. Legal. Fala pra gente, o que esse negócio virou, então? Bom, a liderança é uma empresa hoje, é uma empresa de algumas centenas aí de milhões. É uma empresa que no ano de 2020 a gente passou por um processo de fusão e aquisição, e esse processo o Banco Santander adquiriu a liderança. Então foi um marco histórico para o mercado de recuperação de créditos, mercado financeiro. Foi bem legal. O day after dessa publicação foi pesado. Foi bagunçado. Porque nunca aconteceu um movimento como esse. Né? Porque todo mundo, as empresas como a liderança, nós prestávamos serviço para os bancos. Né? E nunca havia existido um movimento de um banco falar assim, eu quero comprar uma empresa de cobrança. Uhum. E... Nunca teve uma aquisição dessa no mercado? Nunca. Vocês foram a primeira? A liderança foi a primeira. Caramba. A liderança foi a primeira. E quando a gente parava, às vezes, para pensar, né, fala, putz, mas o que a gente tinha que atraiu, né, o Banco Santander? Nós éramos um importante prestador de serviço dele, entregávamos resultado com consistência, e quando eles olham lá para dentro da liderança, eles veem uma fábrica ali de talentos, uma fábrica de pessoas. Muitas pessoas na empresa, com muitos anos de empresa, assim como eu. Então, isso fez com que a gente se tornasse ali pessoas especialistas na atividade de cobrança. Então, o banco comprou a expertise. Ele comprou a expertise daquele grupo de pessoas lá. Isso foi no ano de 2021, foi finalizado esse processo. Então, completou... Caramba, um ano. Um ano agora. Uhum. E, cara, putz, tanta coisa aconteceu, mas foi muito legal. Nesse marco aí da fusão e aquisição por parte do Santander, os sócios saíram da operação, os 2 sócios, e ficou apenas eu lá, como o CEO da liderança dentro do Santander, como uma empresa coligada do grupo. Que legal. Né? Então, tem sido uma trajetória bastante diferente do que e principalmente uma rotina bastante diferente do que eu vivia, mas acho que igualmente emocionante, desafiadora, quando eu olho principalmente com perspectivas de futuro ali. É uma empresa que hoje tem um norte muito mais definido e, sem dúvida, é um lugar para se chegar lá na frente bem mais distante do que existia antes. Né? Mas tem sido uma história muito legal. Hoje, a liderança ela tem mais de 4.000 funcionários. A gente tem alguns sites espalhados. A gente tem um site em São Paulo, um site em Barueri, um site em Foz do Iguaçu. E essas pessoas estão espalhadas nesses sites. Hoje, a gente está passando por algumas transformações no que diz respeito à nossa identidade, no que diz respeito, inclusive, à nossa atividade. Né? A cobrança não é uma atividade muito legal. Então, nós já nos chamamos liderança, cobranças inteligentes, liderança, serviço de cobrança. Tivemos todas essas abordagens. Tudo associado à cobrança em si. Mas nós somos hoje uma empresa especialista em relacionamentos. Então, nós somos uma empresa de relacionamentos. E na parte desses relacionamentos, um dos relacionamentos que a gente faz é o relacionamento de ajudar uma pessoa hoje a sair de uma situação de dificuldade financeira e voltar para o mercado
numa situação diferente da que ele está, né? Ó, só puxando já que a gente já está falando, que você já citou essa negociação, a gente estava conversando justamente sobre isso. Como foi participar desse processo de negociação? Porque, assim, a gente negocia tudo na nossa vida, né? Muitas coisas, em vários níveis. Mas um negócio desse foi muita grana. Como que foi participar disso? Quais foram as características que você vê ali, que com o passar dos anos que você aprendeu, toda a bagagem, o que você te preparou para participar dessa conversa? Legal, legal. Não, primeiramente que eu acho que você tem que eu precisava ali acordar para aquela situação, porque eu estava vivendo uma vida de gente grande mesmo. Era uma vida que eu estava fazendo uma negociação de algo que nem era meu, né? Mas de algo que era o meu emprego. Então eu corria o risco de naquela negociação eu ficar desempregado quando ela finalizasse. Era quase que óbvio isso, né? Porque o banco poderia trazer um executivo e esse executivo assumir lá. Mas eu desde o início, eu com bastante ansiedade, sem dúvida, mas desde o início eu conduzia aquilo como se a empresa fosse minha, né? Buscando sem dúvida a melhor negociação, buscando olhar lá para frente e de repente fazer a minha parte para que eu pudesse ser enxergado ali como uma peça importante que eu precisaria ficar naquele negócio. Mas foi uma experiência e um mergulho no mundo. Esse mundo de M&A é um mundo apaixonante. É um mundo que você vê, que a gente desconhece, mas a quantidade de empresas que são vendidas hoje no nosso país é absurda. São muitas as boutiques de M&A que hoje fazem negócios de cifras assim impensáveis. Mas foi uma experiência, foi uma escola que hoje eu talvez me sinto bastante à vontade de qualquer pessoa que queira passar por esse processo, eu auxiliar para que ela possa passar da melhor forma, né? Imagina comprar um carro dele agora. O negociador dos milhões aí. Você vai sofrer. Cara, eu tava pensando num negócio, né? Para você participar de um negócio desse, você falou que a Liderança foi a primeira empresa do segmento a ser comprada, adquirida por uma outra empresa. Cara, tipo, é uma oportunidade. Só que se você tivesse alguma coisa errada lá, provavelmente essa transação ia cair e deveria ter mais 50 empresas que gostariam de estar passando por esse momento, gente que ia embolsar muito dinheiro, empresas que iam crescer mais. Como que foi assim? O negócio precisou ser preparado, vocês já estavam preparados para abocanhar a oportunidade e o Santander também abocanhar. Como que foi isso aí? Tem uma coisa que, putz, se não resolver isso aqui, ferrou, vai cair a negociação. Como que é esse interno? Um ponto bastante relevante faz nos voltar para a questão da oportunidade também. Cara, a oportunidade vai bater na tua porta em alguma hora e talvez você não tenha tempo de se preparar, né? Você precisa estar preparado ali. A gente tem uma série de ensinamentos, situações, parábolas da Bíblia que fala que você tem que estar preparado. Então, acho que o ponto relevante ali de tudo é a questão da oportunidade e a questão da preparação. Então, os sócios sempre foram pessoas que... Eu me recordo de uma frase deles, né? O nosso mercado é um mercado de muita grana, mercado de cobrança. Mas eles sempre falaram assim, a empresa é uma empresa rica, os sócios são classe média. Então, eles sempre cuidaram muito da saúde da empresa. Então, era uma empresa extremamente saudável financeiramente, é uma empresa que os processos aconteciam. Eu sempre, desde que tive a oportunidade de liderar a empresa, sempre coloquei no nosso DNA, primeiro as pessoas, depois os processos. Primeiro as pessoas, depois os processos. E acho que o conjunto de tudo isso fez com que... E você tem razão, o banco jamais investiria numa empresa que tivesse uma vírgula ali, algum ponto que fosse de desencontro aí com as crenças e principalmente, né, com o que o banco é, né, uma instituição idônea, uma instituição que não pode ter alguém no grupo dela pensando e fazendo coisas diferentes. Então foi um processo assim que a oportunidade bateu, chegou e a gente estava pronto, né? A gente estava fazendo ali o arroz com feijão a cada dia, jamais pensando que isso daí pudesse acontecer, mas algo importante para a nossa história. Acho que uma parte, quando a gente olha a nossa linha do tempo,
a gente coloca isso como uma parte transformadora para o nosso futuro. Pô, legal. Tava dando uma pesquisada ontem e a gente jogou lá, né, a lista dos CEOs, os que ganham mais. Putz, eu não tava lá. Eu não figuro. Aí que tá. Eu não figuro Eu fiquei olhando, tem CEO de banco que ganha 53 milhões de reais por ano. É isso aí. Daí eu fiquei, caraca, 53 milhões de reais por ano. É um número pra mim, e eu acho que pra muita gente, pra esmagadora maioria da nossa população, é absurdo. É maior que quase todo o faturamento de muitas empresas. Aí a gente ficou pensando, a gente queria entender isso. Como é que funciona, por exemplo, a remuneração de um CEO? Eu não tô falando pra você jogar o seu contra-cheque, mas se você quiser jogar, beleza. Só pra gente ter ideia. Só pra gente ter ideia, como é que funciona? Além disso, como que, sei lá, no final do ano, por conta da participação ou do progresso dessa empresa, você ganha mais ou você ganha menos? Como é que funciona isso aí? A gente quer quebrar um paradigma aqui também. Todo mundo fala, e eu sou um dos caras que falava até eu buscar informação. Não dá para enriquecer sendo funcionário de alguém. E aí a gente joga lá e vê funcionários que ganham 53 milhões de reais por ano. Qual que é o paradigma disso? Como funciona? Não, eu acho que tem os dois pontos aí, né? Eu acho que o empreendedorismo, de fato, ele te prepara e te dá uma possibilidade de você ter uma autonomia maior sobre os seus ganhos e não colocar um teto de onde você pode chegar, né? Do que se você fosse uma pessoa vivendo de uma remuneração. Mas quando eu penso talvez de forma muito clara, que vocês querem saber como que funciona aí a remuneração de um executivo hoje, né? Então, o executivo hoje, ele não vive pelo salário dele do mês, né? Então, o que importa para um executivo é a composição da renda dele, o que ele vai ganhar naquele ano ali, como todas as informações que vocês foram buscar, tá lá falando quanto que o cara ganhou por ano. Sim. Né? Então, um executivo, ele tem muita responsabilidade sobre... muito mais responsabilidade do que talvez um diretor, um seletista, alguma coisa assim. Um cara, ele é um estatutário, ele passa a responder civil e criminalmente pelos atos que ele comete ali na condução daquele negócio. E automaticamente, junto de toda essa responsabilidade, precisa vir algum benefício caso os objetivos... Então tem um book de objetivos ali que são traçados no início de cada ano. Associado a esses objetivos, tem uma remuneração. Uma remuneração, geralmente, ela está cadenciada entre os objetivos. E uma coisa que eu fiquei bastante surpreso, né, quando a gente olha para uma instituição como o Santander, os meus objetivos antes, como liderança, eles eram unicamente financeiros. Eu tenho uma meta e um lucro ali, um EBITDA que eu tenho que entregar no final do ano, é aquele, e sobre aquilo está associada à minha remuneração variável. Quando você chega numa instituição muito maior, você vê que a parte do EBITDA, ela compõe a sua remuneração. Mas tem muitos outros pontos, como, por exemplo, o quanto que você cuida dos talentos dentro da sua empresa? Quanto você consegue reter talentos ali? Qual que é a tua nota de engajamento? Como que a tua equipe te vê? Então, são um conjunto hoje de pontos que eles são colocados como esses balizadores, são trimestralmente avaliados, vão te norteando onde você está. Chega no final do ano, meu amigo, você recebe uma nota ali de 1 a tanto, de 1 a 4, de 1 a 5, e isso, na verdade, é o que define a sua remuneração variável, o seu bônus anual. E a maioria desses executivos aí que vocês veem, sem dúvida, a maior composição disso, ela vem de um bônus, né? Não é o salário, não é o mês a mês dele que importa mais. Cada ponto é 1 milhão. Em resumo. Para mais, hein? Entendeu? Por aí. E me diz uma coisa, a gente está encaminhando já aqui pro fim do nosso papo, infelizmente. Mas tem algumas coisas ainda que eu gostaria de saber de você. Você é um escritor desse livro aqui, né? Felicidade como Mindset. E eu acho essa palavra, né? Essa mentalidade algo muito interessante. Quando a pessoa ela lida com muito, como você está acostumado a lidar, com muito dinheiro, ela normalmente ela tem um sentimento de que assim tudo pode acabar amanhã
sabe? Tem esse medo, porque assim, quem lida com pouco também tem. O cara, às vezes, ele vende o almoço para poder jantar, entendeu? É, o que muda são as proporções aí, né? Exatamente. E como que foi isso na sua trajetória? Como que você psicologicamente lidou com toda essa pressão e com todo esse fardo de liderar tanta gente, de estar num cargo que é extremamente exposto dessa maneira? Eu acho que eu queria talvez que as nossas falas aqui pudessem transmitir recados e, como eu falei, ingredientes aí para a vida das pessoas, né? E, e acho que algumas coisas que eu desejo ser ainda são as coisas que eu exercito a cada dia, coisas que eu ainda não sou, atributos que eu ainda não tenho, como por exemplo, poxa, você lidar com um grupo grande de pessoas, quer seja profissional, quer seja um círculo de amigos ou qualquer grupo seu, cara, você tem que aprender que você não vai agradar todo mundo, né? E nem tente, nem queira perder o seu tempo tentando agradar todo mundo. Eu já tive esse desafio, né? Então é algo totalmente dispensável. Mas é alguma coisa que eu exercito a cada dia. Olha, legal, você tem que ter ali um objetivo, um propósito, tem que se esforçar e tem que ser uma boa pessoa. Então, se você se esforçar para ser uma boa pessoa, não faça mal a ninguém, sabe? Não faça mal a ninguém. Não seja, talvez, cruel com ninguém na sua fala, não trate ninguém, talvez, de uma forma que você não gostaria de ser tratado. Sabe, leis muito naturais. Mas, às vezes, a gente quer coisa muito nova e a gente esquece aquilo que, poxa, sempre deu resultado, né? É uma lei de ouro antiga aí, poxa, não faça para ninguém o que você não quer que faça para você. Cara, não tem maior sabedoria do que isso. Mas às vezes a gente quer o novo. Ou a gente quer ouvir alguma coisa de uma forma diferente, vinda de um cara que é um influenciador, aquilo vai ter um maior efeito para nós. Mas quando eu olho para trás, David, eu penso que, poxa, eu sofri muito com essa questão de liderar. Foi um fardo muito mais pesado para mim por essa preocupação do que os outros iriam pensar. Então, não é que você faz alguma coisa sendo alguém que você não é, mas você se esforça muito mais para ser alguém que as pessoas às vezes nem mereçam. Então, poxa, você vai se matar para ser alguém que a pessoa nem merece? Não é inteligente da sua parte. Então é um desgaste desnecessário e não serve de aperfeiçoamento para você, né? Então, liderar é uma arte, sem dúvida. Ser um líder é um desafio. Quando eu olho para toda essa história da liderança, eu preciso falar de todas as pessoas que andaram do meu lado, pessoas que fizeram tudo isso comigo, né? Eu não fiz isso sozinho. E acho que essa é a parte mais importante, né? Primeiro as pessoas, depois os processos. Primeiro as pessoas, depois os processos. E, cara, se você fizer isso daí, a chance dos negócios darem certo aí, de você ser uma pessoa feliz, de você ser uma pessoa realizada, eu acho que é maior do que se você fizer o contrário. Se você for um carrasco com os outros, ou até mesmo um carrasco de si próprio, né? Que doido. Cara, deixa eu perguntar um negócio pra você que talvez seja um complexo de quem já chegou em alguma coisa, atingiu alguma coisa e falam-se muito, né? Para você chegar até certo lugar é um exercício, para você se manter é um outro exercício. E isso eu converso com vários amigos meus que também são bem-sucedidos e o receio é mais ou menos o que o David trouxe, assim, né? Como funciona a mentalidade, assim? Como você tem que exercitar para se manter em alta performance, para se manter... Faz quanto tempo que você é o principal executivo do negócio? Não, faz alguns anos já. O que você precisa fazer? Chegar até lá foi uma jornada X. Para você se manter em alta performance, para você desenvolver, para você participar de uma venda de um negócio desse nível. Quais são as rotinas do Gustavo? Assim, o que você, como executivo, como ser humano, o que você faz para que sua vida tenha grandes resultados? Em todos os aspectos, profissional, grana, legal, com a família. Qual é a rotina? Assim? Qual é a rotina de um CEO? O que você faz? Legal. Eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas são curiosas aí para saber. E eu já tive, talvez, rotinas diferentes em todo esse processo.
Já tive rotinas onde eu talvez trabalhava 13, 14 horas por dia aí. Já tive rotinas onde eu talvez tive que esquecer de coisas que são mais importantes do que o trabalho, de tempo de estar com a minha família. E acho que a maturidade, o tempo vai passando e você vai não só apenas pontuando as suas prioridades, mas o teu exercício da tua atividade como líder, ela vai começando a ter efeito de você formar pessoas. Então, cada vez mais, o CEO ele vai se tornando um direcionador, um tomador de decisões, uma pessoa que ele tem que ser ali para o time dele. Pô, ele tem que ser uma pessoa, como eu falei, agradável, tem que ser uma pessoa admirável, tem que ser uma pessoa que surpreende o time com as decisões que ele toma. E, cara, você não tem obrigação de ser melhor do que os outros ali, mas você tem que ser um ponto de referência para que as outras pessoas se inspirem. Então, acho que esse é um desafio, né? De você ser uma referência não porque você tem que ser melhor, mas pela responsabilidade que você tem de conduzir e de continuar o aperfeiçoamento daquelas pessoas, né? São pessoas aí que querem se tornar melhor também. E se você puxa a régua para baixo, cara, você está, na verdade, causando um grande mal para aquelas pessoas que não estão tendo o desenvolvimento que elas poderiam ter ao seu lado, né? Então, um grande presente, eu acho que uma carreira executiva traz, é de você ver o desenvolvimento das outras pessoas. E não é que as pessoas se tornam iguais a você, elas se tornam muito melhores do que você. Eu tenho um monte de gente na minha equipe hoje que eu falo, putz, mas esse cara é muito melhor que eu. E eu falo para ele, o cara é muito melhor que eu. E não é só o cara, putz, você vê o cara ali, não, se você for pegar o cara do Excel, o cara do banco de dados, sem dúvida. Isso é um fator até que geracional. Não, mas são pessoas que já tomam decisões hoje, não da forma que eu tomaria para falar que essas decisões seriam as certas, mas tomam decisões talvez em princípios pautados que você sabe que a tua liderança influenciou naquela pessoa. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. E bem com relação a isso, né? As pessoas do seu lado se tornarem tão boas ou melhores do que você. Não toca no ego? Tipo assim, pô, esse cara, queira ou não queira, você construir uma coisa. Não toca de você olhar pro lado e falar, cara, esse cara tá crescendo muito, velho. Pô, esse cara tá chamando mais atenção do que eu. A gente tá aqui para falar a verdade, né? E eu preciso falar a verdade para você, que não sei se essa é uma virtude minha, talvez. No meu, não. No meu não toca. No meu não toca. E eu vou falar, eu me sinto mais seguro ainda de estar com aquela pessoa. Me sinto muito mais seguro. Você se sente seguro porque você entende que a medida do seu sucesso é o sucesso da sua equipe? Porque... Não, e principalmente se a gente parar para pautar esse assunto aqui, talvez seja até um ponto de inteligência. Eu vou ter que trabalhar menos. Eu trabalho menos agora, né? Então, no meu ego, não. Talvez é um desafio que às vezes as pessoas têm e não conseguem nem controlar isso, mas para mim não. Para mim não. Eu fico verdadeiramente feliz. Não, baita medo das pessoas, né? Falar, eu tô crescendo, mas aí tem uma pessoa, vai puxar meu tapete, eu vou sair, eu vou perder. As pessoas vivem, principalmente quem trabalha no corporativo, né? Quando eu trabalhava no corporativo era assim. Mas o fulano faz muito menos e ele tá onde eu deveria estar. Ou o cara tá vendo aqui o que eu tô fazendo, ele tá tentando fazer e vai puxar meu tapete. E, pô, do alto da pirâmide, uma pessoa mais frágil vai pensar assim, né? Pô, se eu cair, o tombo é gigantesco. E essa parada de você ser o exemplo referencial para as pessoas é uma outra coisa que também mexe muito com o nosso interno. Porque você tem mais teto de vida ali do que qualquer um. É isso aí. Fez uma cagadinha, fez uma merda, fez alguma coisa que saiu e as pessoas ficaram sabendo... São 4.000 pessoas ali para fuxicar e falar da sua vida. São 4.000 pessoas pesquisando o seu nome ali para ver se você fez alguma coisa. Sempre tive uma relação muito aberta com principalmente os primeiros níveis ali, de que não existe perfeição em mim. Entendeu? Tipo assim, esperem que um dia eu possa errar aqui. E não se surpreenda, não se decepcione, a gente vai errar junto, principalmente, não somos uma empresa perfeita, vamos errar com os funcionários, vamos errar com os clientes. Então, eu acho que essa clareza aí, principalmente você colocar ali que você não é uma pessoa perfeita, que você tem os mesmos desafios, que você está sujeito a intempéries, a doenças como qualquer outra pessoa, a desafios financeiros como qualquer outra pessoa. Então, te coloca todo mundo no mesmo nível ali, né? Me diz uma coisa, então, como é que você gerenciou as suas crises? Porque, assim, eu estava tentando lembrar de alguns momentos em que possivelmente influenciou o teu mercado.
Ou que você, por estar numa posição ali de liderança, você ficou assim, nossa, e agora? Eu pensei em 2008, que o mercado financeiro ficou, né, colapsado, Bagunçadão. e a pandemia. Como que isso afetou você psicologicamente e você como um gestor de pessoas, como que você se geriu para poder continuar bem, executar bem o seu trabalho e continuar firme à frente desse negócio? Não, existiram sequelas aí no caminho, sem dúvida, né? A gente está falando só do campo florido aqui, né? Talvez eu dividir em duas partes. Falando sobre a questão do medo, dos fatos que você falou, dos anos que aconteceram, que existiram movimentos financeiros que poderiam influenciar no nosso negócio, a cobrança é uma atividade que se o mercado está ruim, a cobrança está bem. Se o mercado está bom, a cobrança também está bem. Então, é uma atividade complicada, né? Você se alegrar com a desgraça dos outros aí, né? Mas é do que a gente vive. A gente vive de situações como essa. Então, as minhas maiores crises, elas sempre tiveram relacionadas ao estresse da quantidade de trabalho e da quantidade de responsabilidade, talvez por uma idade que eu não estava preparado, né? Então, os meus desafios, talvez físicos e emocionais, que foram aí tropeços para mim nesse período, eles aconteceram por uma questão de excesso de trabalho, de falta de preparo emocional para aquela situação que eu estava vivendo, mas nada relacionado ao segmento. Existia uma ameaça contra o meu segmento por um movimento do governo, por exemplo. Entendeu? Isso é diferente, né? Porque tem vários mercados, principalmente quando a gente trata de empresas que já movimentam alguma coisa significativa, que um movimento do dólar impacta o negócio e aí você perde a noite de sono ou muitas noites de sono reestruturando. E, cara, isso mexe com tudo, né? Principalmente com você que é responsável por todo o restante da base ali, de pegar coisas que emocionalmente podem te arrebentar. A gente está vivendo, curiosamente, nessa semana, um ponto assim bastante interessante. A Anatel está querendo agora colocar um código que todas as ligações de cobrança elas sejam identificadas por quem está recebendo com o código 0304. Nossa. Então, isso é um ponto relevante para a nossa atividade. Vai baixar a sua conversão ali. Ninguém mais vai atender o telefone. Então, historicamente, eu não tive talvez muitas situações para lidar como essa. Mas esse é um ponto que a gente está debruçado lá para ver como que a gente contorna isso. Uma grande chance de a gente se tornar mais digital. Tal. Tem outros caminhos. Tem muita coisa aí para ser pensada. Ô, Gustavo, aí falando sobre toda essa jornada, você falou de vários momentos que a sua carreira foi muito intensa. 13, 14 horas, provavelmente muitas viagens, muita gente para ser formada. E hoje você está num outro nível do jogo. Então, você tem as suas lideranças, uma empresa muito estruturada, comprada por um grupo muito grande. Cara, pensando nessa estrutura, provavelmente você trabalha muito menos hoje. Trabalha mais estrategicamente, faz movimentos, participa de uma coisa ou outra mais importante. O que é nesse nível? Assim, o que para você é a liberdade? O que você estava almejando? Hoje você é livre para você poder viajar, fazer suas coisas, você chegou nesse nível, pô, eu sou o CEO do negócio, tem 4.000 pessoas aqui que jogam esse jogo comigo. Você atingiu essa liberdade? Tipo, liberdade tanto de trabalho, de poder fazer suas coisas, de ter potencial de decisão, de dinheiro, de poder comprar, de viajar, de realizar os sonhos que você queria. Como que é isso, assim, estando já 27 anos depois de quando você começou isso? A tua rotina e a tua quantidade de horas trabalhadas, ela não muda. O que muda é a forma com que você trabalha. Você vai viver em reuniões. Você vai viver tomando decisões. Você vai ser um palpiteiro sempre, entrando em várias salas de reuniões, às vezes que são diversos assuntos que um executivo tem que falar. O cara está tratando de todos os assuntos da empresa e você vai participar das decisões. Gustavo, última coisa, só para a gente finalizar. Se você fosse reiniciar tudo, como você faria? Se hoje fosse o dia zero. Você falou do final agora, mas eu acho que tem muita gente que tá assim, nesse processo, sabe? Desse start aí que não acontece. Se fosse o dia zero hoje, o que o Gustavo faria? Final da jornada corporativa. Então, né? eu acho que você tem que pensar
você tem que primeiro entender quem você é, quais habilidades você tem. Você é um cara mais people, você é um cara mais técnico, o que você é? Você tem que saber o que você tem ali sobrando, o que você tem de habilidades e o que te falta, né? Então, a partir do momento que você sabe disso daí, você tem que buscar. Eu sempre estudei bastante, mas se eu olhasse para trás ainda, eu falo assim, eu estudaria mais ainda. Porque quando eu olho para frente e eu penso o que eu quero fazer, eu quero estudar. Então, as relações que eu tive no passado, sem dúvida, elas fizeram com que eu tivesse como referência o estudo. Com que eu visse pessoas que saíram do nada e chegaram onde nunca poderiam pensar que chegariam por conta do estudo. Mas tem pessoas que trabalham tanto, isso e aquilo. Tá... Meu, se você não tiver... Não é questão de o teu diploma, a tua formação vai fazer a diferença ou não, mas dependendo de onde você quer chegar, isso vai fazer a diferença. Então, eu gosto muito de idiomas. Então, eu teria talvez aprendido outros idiomas, mas aprendi de verdade mesmo. Mas eu acho que quando eu olho para trás o que eu teria feito diferente, eu estudaria muito mais, né? Eu já estudei bastante, mas eu estudaria muito mais ainda. Que irado. A gente vê que a vida, ela... Você falou que queria colocar aqui algumas doses, alguns ingredientes. E cada um de nós, a gente traz um tempero diferente. A sua jornada, provavelmente, se fosse o seu amigo que precisou estudar, não teria sido a mesma. Se eu fosse colocado e fizesse exatamente as mesmas coisas que você, talvez eu não estivesse no mesmo lugar, talvez eu tivesse ido para outra empresa, talvez eu tivesse largado no meio da jornada. E é uma dose de tempero pessoal, um pouco do que você acredita, de Deus, de bênçãos, de coisas que não aconteceriam se você não tivesse feito algumas coisas, algumas decisões. E é a união de estar no lugar que você estava mais preparado e a oportunidade de bater ali e você engatar e ir para dentro. Se não fosse esse mix, o Gustavo de 16 anos, skatista, não seria o Gustavo hoje que tem esses planos e essa estrutura. E principalmente quando eu penso... Quando eu penso no que Deus promete nas nossas vidas, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E fazer da melhor forma. E a melhor forma não significa algo perfeito. A melhor forma que você conseguir. Entendeu? A melhor forma que você consegue é diferente da sua, diferente da minha. E Deus, Ele ama o esforço. Ele ama o esforço. Então, Ele não ama a perfeição, Ele ama o esforço. E se você se esforçar, se der o melhor seu, cara, vai acontecer. Vai acontecer. Gustavo, valeu. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Eu já queria perguntar umas coisas a mais, mas vai ficar umas 6 horas aqui. Infelizmente, a gente tem que terminar. E, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aí. Eu acho que é uma conversa de voltar, assistir de novo, anotar várias coisas. Eu aprendi muito, te conheci um pouco mais. Muito obrigado. Valeu, Rick, também. Obrigado, irmão. Tamo junto. Pessoal, aqui embaixo a gente vai deixar o @ do Gustavo. Lá você consegue procurar o teu Felicidade como Mindset. É gratuito, muito bom. E segue a gente também no Instagram, @BlackBeltPodcast. E todas as outras informações vão estar aqui embaixo. Tamo junto, pessoal. Parabéns aí pelo projeto. Valeu pela oportunidade. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu.